Aquele dia mudou a história da minha vida. Primeira coisa, eu aprendi que Deus fala com a gente, que Deus ouve a gente, que Deus esquadrinha e conhece cada detalhe do nosso corpo, da nossa mente, das nossas aflições, das nossas lutas. E às vezes Ele permite você a passar por essas dificuldades, essas lutas, para que nós possamos nos voltar para Ele. Aba RTV. Informação e missão sem fronteiras. Você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te odeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a paz, não dá. És alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é alegria em a tua aflito, levanta o que está caído, Ele dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é alegria do aflito, levanta o que está caído, Ele dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Só Jesus é a saída, sem Ele não dá. A nossa vida aqui é curta, o homem vai e não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora, mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença quando Ele entrar na sua vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído, Ele dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído, Ele dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Olá, irmãos de todo o Brasil, a paz do Senhor. Eu sou Adilson Mopsin
pastor e também apresentador, diretor da ABA RTV e do programa Brasil Gospel. Estamos fazendo a obra do Senhor em todo o Brasil e fora, e agora nós queremos também o programa Missão Sem Fronteira, aqui na ABA RTV, onde teremos pastores, missionários, missionárias, terão a oportunidade de estar participando, gravando uma mensagem, representando a sua igreja, o seu estado, até você, sempre com uma mensagem de Deus especial. Lembrando que nós estamos pela ABA RTV, Rede Litoral de Televisão, também pelas plataformas Soul TV, Limix, para mais de 190 países e também por emissoras regionais em todo o Brasil. Também estamos pelas nossas redes sociais e aplicativos escrito aí no vídeo. É uma alegria tê-los em nossa companhia a partir de hoje, comigo ou alguém sempre trazendo uma mensagem de fé, de esperança, mensagem essa que transforma vidas, como um dia transformou a minha. Então, esse é o nosso projeto novo aqui da ABA RTV, Missão Sem Fronteiras, onde vamos levar a palavra de Deus, mensagem de fé, esta mensagem que muda vidas, né? E vamos começar ouvindo uma palavra, né? Uma meditação da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 25, até um texto extenso, mas de extrema importância para você entender e compreender como viver uma vida de cristão, uma vida próspera como cristão. E a palavra de Deus diz o seguinte em Mateus 6 e 25. Acompanhe aí, Mateus 6 e 25, que tem como título a ansiosa solicitude pela vida. O 25 diz assim: por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, e não trabalham e nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E o 33, que é um versículo muito importante, que quero frisar neste dia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus próprios cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Palavra de Deus para o programa Missão Sem Fronteira neste dia. E eu quero mais uma vez frisar o versículo de número 33 que diz: pois em primeiro lugar, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sobre esse texto, sobre esta palavra que nós lemos aqui, que fala ansiosa solicitude pela vida, a ansiedade que nós temos pela vida, na vida, né? E diante de tudo que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo inteiro, aflições diárias, guerras, rumores de guerras, governo, desgovernos, a preocupação com o que comeremos amanhã, como vamos pagar as nossas contas amanhã, como vamos resolver
nosso problema financeiro, ou seja, de saúde, de relacionamento com as nossas famílias, com os nossos amigos, enfim, com a sociedade, com o governo. Então, cada dia que passa, essas aflições fazem com que nós, muitas vezes, saímos fora, esquecemos que temos um Deus e começamos a depositar nossas forças no governo, na família, nos amigos, em vez de nós recorrermos a Deus. Muitas vezes buscamos primeiro esse socorro em outros lugares, em outras coisas do mundo, nas coisas visíveis aos nossos olhos, aquilo onde a nossa mão alcança, o que a nossa força pode tentar resolver. Esquecemos, né? Queremos buscar e resolver os nossos problemas e até mesmo os de outros através do nosso braço, da nossa força ou da nossa influência, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades. Mas esquecemos que a Bíblia diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E posso falar da minha vida, não vou contar a história dos outros, vou contar as minhas histórias, um pouco das minhas histórias. Durante anos da minha vida, sempre trabalhei muito, me dediquei, esforçado, lutava, levantava cedo, dormia tarde, trabalhava final de semana, não tirava férias. Tinha propósitos, tinha objetivos, mas sempre baseado na minha força, na minha vontade, nos meus sonhos. E muitos deles deram errado. Muitas decepções, frustrações durante a vida, porque muitas vezes confiamos em homens. Quando falo homens, falo mulheres. Confiamos em empresas parceiras, dirigidas por homens. E não demorava muito tempo e a gente acabava tendo decepção. Porque a Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no homem. Sempre trabalhei, lutei muito, mas usando o meu braço e a minha força. E é importante que eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, e uma em específico, mais de 10 anos, falava para mim sobre Jesus. Falava sobre Jesus, convidava para ir na igreja, convidava para ir a um evento, convidava a participar de reuniões onde se falaria de Jesus. E eu ignorava. E até pensava, se esse Jesus fosse tão bom, ele não estaria trabalhando empregado comigo. E sempre descartava, enrolava, como se diz no mundo, né? Prometia e não ia nos cultos. E cada vez mais eu lutava, me esforçava. É como se você estivesse andando dentro de um banhado. Quanto mais força você faz, mais você sente. E isso me gerava uma angústia muito grande, que chegou ao ponto de eu ir para a medicação, aqueles faixa preta. Tomava para dormir, tomava para não dormir, para relaxar, para não relaxar. Só que tudo isso tinha prazeres ou resultados momentâneos. Passava o efeito, retornava tudo aquilo com mais força. Mas mesmo assim, com 30 e poucos anos, lutando, não se dando por vencido diante das situações. Não deu para um lado, vou para o outro. Não deu para o outro, vou para outro. Também tive uma experiência, eu tinha mais de 40 funcionários, onde a faxineira da fábrica era cristã. E ela falava para mim, seu Adilson, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Falava tudo o que Jesus fazia, mas eu não dava crédito. E da mesma forma que eu pensava antes, continuava pensando naquele momento. Se esse Jesus fosse tão bom, ela estaria trabalhando numa profissão, numa função melhor do que faxineira, limpando o banheiro, e aquele serviço que a maioria das pessoas não gosta. Mas é um trabalho honroso. E ela insistiu, continuava insistindo, até que um dia levou o pastor.
orou por mim, foi uma bênção. Aquele outro homem também, que 10 anos tentando me evangelizar, até que um dia ele disse: eu vou levar um pastor na tua casa. Deus está atrás, mas eu disse que ia trazer, mas eu não ia estar em casa. Mas Deus, quando tem um propósito, Ele cria situações para nos resgatar. E sumiu a chave do meu carro. Não achei de jeito nenhum. Quando eu vi, chegou aquele homem, o pastor e a esposa dele. Me apresentaram. Comecei a conversar, eles conversaram, me escutaram. E aí no final ele conversou, trouxe uma palavra e perguntou se poderia orar por mim. E eu tinha uma visão muito arisca de evangelho. O senhor pode orar, mas eu quero saber quanto é que o senhor cobra. Aí ele riu, dizendo assim: se for bom, você fala para os outros. Se for ruim, você fala também para os outros. Resultado: faz mais de 25 anos que eu aceitei a Cristo. Nunca mais deixei de seguir Jesus. Porque se com Jesus é difícil, tu imagina sem Jesus. Depois daquela oração daquele homem, pastor Paulo Figueiró, e a sua esposa, irmã Celani, que hoje mora em Pelotas. Aquela oração foi uma coisa extraordinária. Porque sabe aquele dia que você se arrepende de ter nascido? Aquele dia, Senhor, de morrer para você na luta, de tantas lutas, atribulações do dia a dia? Quando aquele homem orou por mim, imediatamente, aquela angústia, aquele peso na minha alma, aquele cansaço mental, físico, simplesmente desapareceu. Até cheguei em casa e comentei: que negócio estranho é esse? Que eu já fui em tantos lugares, em tantos lugares que se tratava de resolver problemas espirituais, e a resposta saía igual ou pior de quando entrava. Aquele dia foi diferente. Sabe aquele peso que você tem? Aquela angústia, aquela coisa ruim guardada no peito ali, te corroendo todos os dias, sumiu instantaneamente. E ali eu comecei a minha caminhada de fé. Comecei a conhecer o Deus que criou o céu e a terra e nos criou a sua imagem e semelhança. Passa 25 anos e eu estou firme com Jesus. Quando comentei sobre o que tinha acontecido depois da oração, que eu fiquei bem, maravilhoso, leve, comentei com algumas pessoas sobre o fato ocorrido. E a reação foi estranha para mim, então, porque ninguém acreditava que uma oração poderia ter um efeito tão grande. Tanto que esse pastor veio aquele dia, veio no outro dia, ele viajou, vinha a distância da minha cidade de Capão para Osório era 40 quilômetros. No terceiro dia foi eu que convidei ele para vir orar por mim e ficar aqueles minutos, aquela hora ali, falando de Jesus e orando por mim. Mas as pessoas não entendem, muitas vezes não entendem. Começou dentro de casa, você além de falido, agora enlouqueceu, vai virar crente. Aquela gente que a gente portava a volta, que não gostaria de conversar com eles, que pareciam chatos, que são chatos, a pessoa disse. Isso eu não sei se o que é, mas que é bom, é bom. E eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E no momento que eu aceitei a Jesus, eu aceitava Jesus todos os dias quando ia na igreja. Me encaminharam para a igreja mais humilde da cidade, lá no beco, onde não passava nem de dia de medo de ser assaltado. Uma igreja pequena, cimentalizada, sem fogo. Mas tinha um povo que eu encontrei lá, feliz.
roupinha surrada, mas eram felizes. Estava o pai, estava a mãe, estavam os filhos sentadinhos do lado. E eu, como tinha um padrão de vida mais ou menos diferenciado na época, até então, eu convivia com pessoas que eram juízes, médicos, e via a desgraça que aquele povo vivia, filho na droga, tudo que não prestava, amantes. E, ao contrário, lá era um pessoal humilde, mas feliz, cantando, adorando a Deus. E eu comecei a ter aquela comunhão com aquelas pessoas e começou a me contagiar mais. Mas quanto mais eu buscava a Deus, mais afronta eu tinha das pessoas que conviviam comigo. Porque eles achavam que o dinheiro resolvia tudo, que a influência resolvia tudo, que as amizades resolvia tudo. E eu até então não tinha tido resultado sobre isso. E a minha vida começou a mudar. E quando a gente vai para Jesus, no princípio, no começo, Deus tem um zelo muito grande com a gente. Ele tem um cuidado como se fosse um bebê. Um bebê. E aí, Deus começa a usar profetas, pastores, obreiros, onde começa a ministrar a palavra. E o interessante é que cada palavra que eu ouvia parece que era diretamente para mim. Era aquilo que eu estava sentindo, estava sendo retratado, reportado através daquele homem, daquela mulher naquele dia. E eu não entendia direito por que aquilo. Pô, as pessoas não conheciam a minha vida. Num desses fatos, 30 dias depois, mas Deus nos conhece e conhecia as minhas aflições. E eu entendi que a Bíblia era a boca de Deus falando. E foi acontecendo coisas maravilhosas. Participei do primeiro congresso, que eu não sabia nem o que era isso, onde veio um pastor de Uberlândia, Minas Gerais. E eu cheguei atrasado naquele culto, na cidade de Capão da Canoa, onde apresentaram o pastor Isaías Tavares Chagas, meu amigo até hoje, que começou a ministrar a palavra e disse: olha, a palavra ia ser assim, assado, mas Deus mandou trocar, pregar sobre Jó. Que tem alguém aí que precisa ouvir essa palavra. E eu, como era o primeiro congresso, fazia 30 dias que eu tinha aceitado Jesus, ele trazia aquela palavra para os dias de hoje e estava contando a minha história. E eu fiquei mais impressionado. Cada palavra que saía daquele homem, mais impressionado, porque ele estava relatando a minha vida que eu estava vivendo até o momento antes de sair de casa. Eu já estava impressionado. No meio de mais de 500 pessoas, eu lá no fundo da igreja, o pastor levanta no final da mensagem e diz assim: tem um homem que chegou atrasado aqui, que Deus trouxe ele aqui hoje para falar com ele. Eu já estava impressionado com a palavra, mas naquele momento eu senti uma flechada no coração. Eu estava sentado acima do irmão lá, bem alto, e eu me escondi, fiquei quieto. Não pode ser comigo isso, no meio dessa multidão de pessoas. E ele ficou insistindo. Deus quer falar contigo, meu irmão, já está falando na palavra, mas quer falar tete a tete contigo. E eu impressionado, escondido. Daqui a pouco eu tirei a cabeça fora, atrás daquele irmão lá, ele apontou para mim, mais de 20 metros de distância apontou: é tu mesmo, que Deus precisa falar contigo. Aí pediu para me levantar, falou algumas coisas e me disse: eu preciso conversar mais contigo depois. Mas eu estava impressionado porque eu não sabia nem que Deus falava. E aquele dia mudou a história da minha vida. Primeira coisa, eu aprendi que Deus fala com a gente, que Deus ouve a gente, que Deus esquadrinha e conhece cada detalhe do nosso corpo, da nossa mente, das nossas aflições, das nossas lutas. E às vezes Ele permite você
a passar por essas dificuldades, essas lutas, para que nós possamos nos voltar para Ele. Você sabe qual é o termo que eu dizia quando aquele homem me convidava para ir para a igreja? Eu estou com uma pressa desgraçada. Eu gostaria de dinheiro, trabalhar. Pressa desgraçada. Olha o termo que eu usava. Quando eu estava todo arrebentado, eu fui. Agradeço a Deus por ter passado as dificuldades, porque se eu não tivesse passado, talvez nem viva eu não estivesse mais. Agradeço a Deus por ter passado as dificuldades, porque se eu não tivesse passado, talvez nem viva eu não estivesse mais. Mas, como Deus tem um propósito na vida de cada um, como tem na minha, tem na sua também, Ele permite situações para que você possa se achegar a Deus. E eu tive esta oportunidade na pior época da minha vida, financeira, emocional, com estado de saúde, com 30 e poucos anos, princípio de infarto. Mas graças a Deus que Ele me resgatou e fez muitas promessas. Cada vez que eu ia no culto num lugar diferente, Deus usava alguém para dizer: Deus tem um propósito contigo, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Aí eu olhava, queria acreditar, mas as dificuldades, as lutas que eu tinha eram tantas, que não tinha eu como ser humano carnal, não teria como acreditar. Mas também era a única ferramenta que eu tinha para me agarrar e ter forças para vencer as dificuldades e as lutas que eu estava passando. E uma das promessas que Deus fez é que me daria um filho. Me daria um filho. A esposa na época não podia ter filho. E Deus falou que ia dar. Passa um tempo e eu permaneci firme na igreja. Cada vez que eu ia, sempre Deus fazia uma promessa. E eu tomava posse. Tomava posse. Em meio às lutas, dificuldades, aí tive que vender o carro. E o pastor me botou a dirigir o culto. Eu morava a 4 quilômetros da igreja. Tinha que ir a pé. Ou às vezes para pegar o ônibus circular não tinha dinheiro. E chega, tinha que dar um jeito, tinha que conversar com o cobrador de pagamentos. E depois tinha de carona embora. Até a brigada militar me via caminhando, os amigos meus, me trazia em casa quando eu me encontrava. Mas nunca deixei de seguir a Deus, obedecer a palavra de Deus. Foram lutas. O maior milagre veio, um filho, que hoje está com 21 anos de idade. A alegria da minha vida. E cada vez que vinha uma dificuldade maior, eu olhava para ele. Se Deus fez isso, por que não pode fazer as demais coisas? Ou cumprir as demais promessas? O nosso Deus é um Deus de promessa. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode mudar a minha história, a tua história, como mudou a minha. Ele pode e vai mudar a tua história. Ele mudou a minha. Nunca desviei dos caminhos do Senhor. Tive lutas, vontade de não ir na igreja. Você não tem noção do que é passeio, humilhação dentro da própria família. Por ser cristão ou por estar numa posição financeira desfavorável, eram convidados todos as famílias. E eu não era convidado. Mas eu tinha um Deus que mesmo dormindo Ele falava comigo e fazia promessas. E esse tempo da minha vida eu vivi de promessas. Ei, eu não sei o tempo que você está vivendo na tua vida, mas se Deus fez uma promessa, no seu tempo Ele vai cumprir. Comecei a seguir Jesus, fazia tudo que era oportunidade de fazer para Jesus, eu fazia, sem ter condição de fazer, condição financeira, mas Deus sempre honrava. E antes de estar numa situação financeira complicada, a minha empresa tinha propaganda na televisão.
Vocês olham como Deus faz na vida da gente. Quando você vê uma televisão, você vê uma coisa maravilhosa, bonita, mas não tem noção de como é produzido. Hoje a gente é até mais fácil, porque todo mundo faz live, todo mundo grava, tudo é fácil. Mas na época era coisa para gente grande, muito difícil. Pois eu consegui colocar propaganda na minha empresa na televisão. E eu participava uma vez por semana. Aí fui lá, isso aí com 2, 3 meses de cristão. Que quando a gente quebra na empresa, a gente não quebra de hoje para amanhã. Você vai quebrando aos poucos. Porque a gente tem força, como eu disse, muita força, trabalha, luta. Então você não se entrega no primeiro round. Você vai lutando. E eu não me entregava. Mas participando desses programas de televisão, eu vi como funcionavam os bastidores da televisão. Mas sem jamais imaginar que um dia eu pudesse estar à frente das câmeras. Nem num sonho mais remoto. Mas, quando eu fui para Jesus, né, eu ia nos cultos, e uma coisa que me chamava a atenção era o louvor. Que aqueles irmãozinhos humildes, roupinha surrada, maioria roupa ganhada, igreja pobre, eles cantavam e adoravam a Deus e eu chorava. Aquela mensagem entrava dentro de mim. Meu Deus, eu nunca chorei, não derramei uma lágrima, por que está acontecendo isso comigo? Aí eu descobri que Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Por isso, meu irmão, como você estiver triste, na sua casa, no seu carro, coloque um louvor de adoração a Deus. Ali pode estar Deus gerando o teu milagre. O primeiro milagre que Ele faz é recuperar você como ser humano, seu emocional, intelectual, sentimental, Ele te restaura. E assim começou comigo. E eu sempre fui um camarada sonhador. Logo em seguida eu parei com o programa de televisão, a propaganda que não tinha condições, era uma coisa muito cara. Mas às vezes nós não temos dinheiro, nós não temos condição de fazer. Física, financeira, mas nós temos uma cabeça, um cérebro, pensamentos. Nós podemos estar em dificuldade financeira, mas a nossa cabeça está livre para pensar e para sonhar. E nesses momentos de dificuldade e lutas que eu passei, a minha mente e os meus pensamentos nunca se entregaram. Eu sempre dizia, eu vou vencer. Mas aí você imagina um cara falido, dentro de uma igreja pobre, chegar e dizer para o pastor, um dia eu vou ter um programa de televisão. Pastor Quintino, abençoado, meu amigo até hoje, meu primeiro pastor. Diz, irmão, se tiver condição, a igrejinha não tinha nem fogo, a casa pastoral tinha fresta desse tamanho, mas ele tinha um amor. Que nós, obreiros, pastores, temos que ter. E ele me escutava, fazia um cafezinho preto, um bolinho de chuva, que a gente diz aqui, e ali ele me ouvia, pastor, eu vou vencer. Eu dizia, tu vai vencer. Um dia esses irmãozinhos que estão aí, nós vamos levar eles para a televisão. Ele é difícil, mas não é impossível. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Do Salmo 34,5 diz, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. E se para Deus nada é impossível, eu vou usar as mesmas palavras com Deus. Se para Deus nada é impossível, se eu entreguei a minha vida na mão do Senhor e confiar nele, Ele vai fazer o que deseja o meu coração. E não é para me aparecer que eu quero isso, diz o pastor. É que um louvor mudou a história da minha vida. Naquela primeira oração que o pastor Paulo veio orar, que eu perguntei quanto é que custava, a sua esposa cantou um louvor. E aquela mulher cantou a capela, mas parecia que tinha uma orquestra celestial junto, que entrou assim dentro de mim, meu Deus, fez uma lavagem. E aquilo nunca saiu da minha mente. Aquele louvor que ela falou. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço?
louvor mudou a história da minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de milhões de pessoas que tiverem a oportunidade que eu tenho de hoje estar ouvindo esses louvores dentro da igreja. Isso faz 25 anos. A tecnologia era outra, as informações eram outras. O tempo passou, o tempo foi passando, e eu aprendi, irmãos, esta palavra que está entranhada no meu coração até hoje. E eu sempre digo para todas as pessoas que estão à minha volta, que precisam de ajuda, que estão em dificuldade, esta palavra aqui, 5 e 33 de Mateus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Talvez você olhe para o seu armário, para a sua despensa, para a sua garagem. Não tem mais nada, não tem como se movimentar em direção a lugar nenhum. Mas não te esqueça, busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí eu olho para a minha vida, que era o contrário. Eu buscava as outras coisas primeiro, para depois, se um dia sobrar tempo, buscar Deus. E é a fórmula errada. E quando agimos na força do nosso braço, a chance de dar errado é muito grande. Agora, quando buscamos a Deus e buscamos a orientação de Deus, até quando dá errado as coisas, é para dar certo ali na frente. Como assim, pastor? Porque às vezes Deus permite dar errado algo na tua vida, para que você não trilhe mais por aquele caminho que é caminho de derrota, de fracasso. Eu teria dezenas, centenas de histórias que aconteceram na minha vida e que muitas vezes me deixaram tristes, me deixaram frustrado, como de repente você pode estar aí hoje, frustrado com uma coisa que você sonhou, lutou e não deu certo. Ei, busca Deus primeiro. Talvez isso que você estava pedindo para Deus, podia ser a tua derrota ali na frente. E Deus não se engana. Ele conhece nós hoje e conhece o nosso amanhã. Porque a Bíblia diz, né, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas no momento da promessa, até nós recebermos a promessa, tem um período de preparação. Porque nós não estamos preparados. E eu quero reportar um exemplo. Assim que eu me converti, alguém me disse: quando tu vê um móvel bonito na tua sala, brilhoso, pintadinho, bem decorado, aquilo ali um dia foi uma madeira bruta, que teve que ser cortada lá no mato. E aí ele me mostrou o processo. Cortou, desgalhou, puxou para fora, deixou secar, levou para madeireira, serraria, eles dizem, né? Cortou, fez prancha, fez tábua, depois levou para marcenaria para ser trabalhado, moldado, cortado, lixado. Aí passa um verniz, um fundo. Quando pensa que está bom, dá mais uma lixadinha e depois dá um acabamento. Nós, quando aceitamos Jesus, somos essa árvore que foi cortada lá no mundo, lá no mato, e foi trazido para a serraria, a marcenaria de Deus, para nos preparar para um dia ser um móvel bonito. Quando nós estivermos assim,
aí nós vamos receber as promessas. Aí nós vamos ser decorados ou condecorados com as bênçãos que o Senhor tem. Aí é colocado em cima para ficar mais bonito ainda. Eu creio que você nesse dia entendesse que essa mensagem que eu estou passando para você, uma parte da minha história de vida, que começou há 25 anos atrás. E eu só lamento uma coisa, não ter começado antes. Teria evitado tanto sofrimento, tantas lutas. Mas nunca é tarde para nós sermos felizes. Nunca é tarde para nós ter um encontro com Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não deixe passar pela situação que eu passei. Não deixe. Vá pelo primeiro convite. Tire um tempo para Deus e não esqueça dessa palavra. Buscar em primeiro lugar a Deus. Que todas as outras demais coisas vão ser acrescentadas. Eu sou um cara sonhador. Queria muitas coisas. Ainda quero muitas coisas. E muitas o Senhor já me deu. Lembra que eu falei que eu tinha um sonho de levar aquele povo para a televisão? Para cantar, para adorar a Deus? Passou 15 anos. Colhi todo um processo aí. Acabei gravando um projeto piloto com um ex-diretor da Rede Globo. Sem dinheiro. Aprovado em dezenas de emissoras. Mas era muito alto o custo. Aí só restava eu continuar sonhando. Mas quando sonhamos o sonho de Deus para a nossa vida, fizemos a nossa parte, confiamos que um dia vai acontecer, vai acontecer. Mas tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3 diz, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Passou o tempo. Chegou a ir para a grade de uma emissora e eu tive que recuar. Mudei de cidade, diminuiu as rendas, agora nunca mais eu consigo realizar meu sonho. Passa-se alguns anos. Passa-se alguns anos. Deus usa uma mulher de Deus que eu nunca vi na minha vida e disse: tira da gaveta aquele projeto que chegou a hora. Mas como? Nem pensar agora na situação que eu estou vivendo. Foi naquela situação de impossível aos meus olhos que Deus abriu a porta. Uma pequena porta, mas eu queria uma porta maior. Mas aquela pequena porta foi a escola que Deus usou para me preparar para chegar numa grande porta. E muitas vezes nós não entendemos. Temos sonhos e já queremos começar grande. Não. Comece na maneira que Deus permite você começar. Comece por baixo. Aí você vai passar pela escola de Deus, que vai te preparando, te capacitando, te moldando para chegar na promessa. Quantas pessoas às vezes recebem uma promessa e vem uma bênção maquiada e se atiram? O que é uma bênção maquiada? O inimigo te apresenta uma bandeja e você cai. Por quê? Porque não buscou em Deus a confirmação. E o inimigo é especialista em fazer isso. Aí joga por terra todos os teus sonhos e as promessas que Deus tem. Ah, mas Deus não vai cumprir mais? Pode cumprir, mas você vai passar por um processo de restauração. É como se você construísse uma casa errada e depois tivesse que desmanchar tudo de novo e recomeçar. Mas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós evitamos com certeza de cometer erros que impeçam de Deus cumprir a promessa na nossa vida. Então tenha certeza, meu irmão, que você não aceitou Jesus para ser um fracassado.
E é o que eu mais ouço as pessoas dizer, mas demora tanto. Deus está te preparando. Amigos, meus conterrâneos, em especial o pessoal aí do litoral, de Osório, é um prazer muito grande estar com vocês todos os dias aí na aba RTV, que já está com 2 anos no ar, graças ao empreendedorismo, a visão do Adilson, a quem eu cumprimento aqui, como o grande fator dessa televisão, e dizer para vocês que é uma honra muito grande estar em tão boa companhia, brigando pelos ideais deste país, pela democracia, pela ética, coisa bem típica da gauchada, meus conterrâneos. E, então, meu abraço, meus cumprimentos a vocês que nos acompanham todos os dias e meu abraço a cada um dos que põem a aba RTV no ar nesses 2 anos. De Brasília, Alexandre Garcia. Mas eu vejo pessoas que entram hoje na igreja, amanhã estão recebendo bênção. Cada um de nós, Deus tem um propósito diferenciado. Cada um de nós. E quando eu fui para a igreja, eu já tenho relatado durante esse programa, muitos da própria família, quando a gente enfrenta as lutas, dou 30 dias para ele ficar na igreja. Passou os 30 dias. Até irmãos da igreja que conheciam a gente, mais 30 dias, nunca mais. Passavam os 30 dias. Aí eles começaram a ver que era diferente. Mas mais que 90 dias não aguenta. Passavam 90 dias. E foi passando 90, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e faz 25 anos. Tem promessas de Deus na minha vida que eu já recebi. E tem promessas que eu estou esperando. E sabe por que eu não recebi? Como você também não recebeu? Que Deus está te preparando. E eu sou um testemunho vivo, que se eu estivesse vivendo hoje, há 10 anos atrás, se Deus tivesse colocado na minha mão isso que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, talvez nem estivesse mais aqui e muito menos falando de Jesus. Deus vai dando aos poucos, que Ele vai nos testando e nos preparando e nos capacitando. Por isso, nesse dia, eu quero mais uma vez dizer para você, busque a Deus em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu falei, às vezes Deus, para dar algo novo para nós, Ele precisa tirar o que não presta, o velho. Às vezes você tem um anel de bronze no teu dedo, de muitos anos. Chega a estar enterrado ali dentro, não sai. Botar sabão e fazer muita força. Mas Deus quer te dar um anel de ouro. E às vezes nós relutamos. Às vezes nós relutamos e queremos manter aquilo ali. Mas Deus tem algo maior. Tem algo melhor para nós. Então não resista. Não resista. Como disse, para Deus colocar algo novo na nossa vida, tem que retirar o que está velho. E aí, tem costumes na nossa vida, práticas nas nossas vidas, que nós desagradamos a Deus. Isso impede dele colocar algo novo na nossa vida. Não relute. Busque a Deus que Ele vai falar contigo. Para Ele te colocar algo novo, Ele tem que tirar o velho. E nós temos que estar dispostos a perder, descartar o que está velho. Aquelas práticas que nós praticávamos, aquelas coisas que nós fazíamos que agradavam muito a nossa carne, mas desprezava a Deus, afrontava a Deus. Isso é um dos grandes empecilhos de Deus cumprir promessas na nossa vida. Quem está falando é alguém que passou por isso. Hoje não, já faz quase 5 anos. O que era para ser um programinha de televisão, para levar o louvor, os irmãos que louvam a Deus, nós estamos no Brasil inteiro, faz 4 anos. E através de plataformas digitais, 197 países. E como Deus faz mais do que pedimos ou pensamos,
Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus nos deu uma emissora. É web, sim. Mas também estamos em 197 países. Estamos lutando ferozmente. Porque fazer as coisas para Deus não é fácil. Porque nós temos um inimigo 24 horas tentando nos frear, nos barrar, nos impedir. Mas seja convicto daquilo que Deus tem na tua vida, daquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo sabe, ele vai tentar te barrar de todas as formas. Mas não se entregue. Olhe para as promessas de Deus. Olhe para o propósito que Deus tem na tua vida. E outra coisa importante, tem gente te olhando. Tem gente torcendo para você se dar bem. Tem gente torcendo para ver até quando tu vai aguentar. Foi na minha vida assim, e até hoje é assim. É para a glória do Pai. E às vezes na própria casa, irmãos. Quando eu falo em casa, na nossa casa da família, é nossa casa na igreja. Mas olhe para o alto, que é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a promessa, é de lá que vem a confirmação da promessa. Coríntios 1 e 20, se não me engano, 1 Coríntios ou 2 Coríntios 1 e 20 diz que todas as promessas que Deus faz já tem um sim. Quando Deus faz uma promessa, Ele já tem um sim sobre a promessa. Se Ele fez, vai acontecer. Então por que duvidar? Mas faça a tua parte. Seja fiel a Deus. E eu quero encerrar dizendo, leia Deuteronômio 28, que diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. Aí você vem em casa, até o 14. Bendito será do campo, bendito será da cidade. Emprestarás a muita gente, tu não tomarás emprestado. Será cabeça e não será cauda. Enfim, leia com atenção. Deuteronômio 28. Isso é uma palavra que eu recebi há 24 anos atrás, do pastor Sandro Fontana. E eu não esqueci nunca. E procurei praticar. Ah, mas você conseguiu tudo o que você queria? Ainda não, porque eu não tenho limite. Nosso Deus é muito grande, é muito poderoso. E a palavra diz: posso tudo naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. Quanto de fé, fôlego de vida, para falar, para lutar e defender o Evangelho, eu vou continuar lutando. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele quer. Poder de transformar, poder de curar, poder de abençoar. E eu estou mesmo. E eu estou junto nesse propósito. Quando disseram uma vez, há 25 anos atrás, que ia ter um grande avivamento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, eu levantei a mão e disse: Senhor, eu quero fazer parte. Eu não vim para contar a história, eu vim para ajudar a fazer a história de Cristo na terra. Amém, meus irmãos? Eu quero nesse momento repetir aquilo que eu recebi há 25 anos atrás. Orar por você. Uma oração mudou a história da minha vida, virou a chave da minha vida. E hoje eu quero orar por você que está nos assistindo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido nesse dia. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Você que não aceitou Jesus, né, que não foi em nenhuma igreja, eu quero te convidar, aceite esse Jesus hoje. E vá procurar uma igreja. Pastor, qual é a igreja boa? Toda igreja que prega a palavra de Deus é boa, meu irmão. Vai lá que Deus vai te direcionar, te orientar, te mostrar o propósito que Ele tem na tua vida. Você que está enfermo,
Você que está com alguma dificuldade, tenha certeza que o nosso Deus pode tudo, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vamos orar? Curve a tua cabeça, se você puder fazer isso agora. Se você estiver dirigindo, preste atenção, mas escute. Que eu tenho certeza que assim como a minha vida mudou, vai mudar a sua. Eu tenho muitas histórias para contar. Em outros programas, certamente estaremos falando sobre isso. Então, curve a tua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos esta vida, meu Deus. Eu não conheço, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. E é por isso que ela está ouvindo esta mensagem hoje, esse testemunho de fé, de perseverança, de convicção, meu Deus, que o nosso Deus pode tudo. E nós podemos tudo também. Em nome de Jesus, quero repreender toda a retaliação do inimigo contra esta vida, repreender todo espírito de enfermidade, repreender toda angústia, todo peso. Oh, meu Deus, essa depressão que está levando esta pessoa até pensar em tirar a sua própria vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus. O Senhor é o dono da vida, o Senhor restaura a vida. Então, Pai, neste momento eu oro pedindo a restauração, Senhor. Oh, Senhor, esta família que está à beira de ser destruída, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo. Seja repreendida agora pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa esta família, abençoa esta empresa, abençoa este lugar, Deus. Abençoa o nosso Brasil, os estados, os municípios, meu Deus. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, administra a bênção e a vitória sobre todos nesse dia, em nome de Jesus. Levantam contra a gente, nós não temos inimigo, nosso inimigo é um só, mas tem pessoas que se levantam contra os projetos de Deus, contra homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes por inveja, ciúme, não entendendo o propósito de Deus, que nós fizemos a obra para o reino de Deus, não é para a minha igreja. Eu congrego numa igreja, você congrega noutra. Outros obreiros, parceiros, pastores, missionários que trabalham aqui na ABA RTV voluntariamente, que pregam a palavra de Deus, dezenas de denominações, mas nós trabalhamos para o reino. Esse é o meu e é o nosso propósito. Então nós vamos orar, desfazendo todo esse mal, que as pessoas não têm noção. O preço que se paga quando se levanta contra um ungido, uma ungida de Deus. Contra alguém que está fazendo a obra de Deus. Mesmo às vezes que não falam o português correto, não tem um conhecimento teológico muito grande, mas Jesus veio para todos. Se não fosse assim, analfabeto, se não fosse assim, analfabetos não entrariam no céu. Pense nisso. Eu procuro, junto com a nossa equipe, valorizar pessoas que oram e têm compromisso com a verdade. Às vezes não fala até o português correto, mas tem graça, unção e temor de Deus. Então, curva a tua cabeça e vamos orar pelos nossos inimigos. E vamos entregar a eles tudo na mão de Deus, para que eles venham se converter e entender o propósito de Deus na vida de cada um. Porque nós somos 5 dedos, nenhum é igual ao outro, mas todos têm uma função no nosso corpo. Assim é nós na obra de Deus. Vamos orar, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entregamos diante de Ti todos os inimigos, meu Deus, que se levantam contra os projetos de Deus. Todos. O Senhor venha converter, meu Deus. Eu entrego eles nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos, Senhor. E repreendo todo o mal.
E peço, meu Deus, que o Senhor venha agir na vida deles, transformando, libertando, curando, convertendo, Senhor, dos males. Que tenham poder, que tenha sabedoria de Ti, meu Deus, para ganhar almas, ajudar as vidas, com amor, com sabedoria, com mansidão, meu Deus. Oh, Jesus, que quando viemos do mundo, viemos surrados pelo mundo. Não é na igreja lugar de surrar, é de consolar, confortar, de curar almas, curar feridas. Por isso, Pai, mais uma vez eu oro, repreendendo em nome de Jesus todos esses males e esses malfeitores, meu Deus, que se dizem homens de Deus muitas vezes, mulheres de Deus, mas querem fazer coisas da sua própria vontade, da sua própria carne. Pai, alegra o coração de todos, meu Deus, que passam por esses problemas. Alegra o coração e fortalece para que eles consigam andar mais uma milha, Senhor, porque são teus servos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, meus irmãos? Continue nos seguindo aqui na Aba RTV, no programa Brasil Gospel, pela Com Brasil, pelos canais da NET, enfim, por todas as emissoras regionais que tem em todo o Brasil, nas redes sociais. Seja um missionário, compartilhe através das suas redes sociais, não custa nada. Tem pessoas precisando ouvir o que eu falei hoje, que pessoas já irão falar no programa Missão Sem Fronteira. Vai ser legendado em inglês também, para que nós venhamos a ser entendido, compreendido em outras nações. Que Deus abençoe a todos. A minha gratidão a Deus por você e pela sua família. Grande abraço, fique na paz e até o próximo programa.